Olá, esquilheiros, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que muito bem. Agora a gente vai para o dia 2 e o nosso dia 2, vocês podem ver que está tudo meio bagunçado aqui, mas no dia 2 a ideia vai ser a gente continuar e eu vou mostrar como que eu resolvo e resolveria o prompt relacionado ao think que estava aparecendo ali. Então a gente vai melhorar esse prompt também. Eu já quero trazer para vocês que hoje a minha ideia vai ser mostrar que eu preciso de uma logo, eu preciso entender como que eu vou vender essa ferramenta, porque a POC, né, a prova de conceito, ela já está pronta. Mas a gente precisa fazer uns ajustes para eu evoluir essa prova de conceito e depois fazer uns testes. E como eu falei, eu vou fazer tráfego pago, então eu vou mostrar para vocês também como que a gente pode utilizar. E a gente tem uma terceira etapa que eu preciso tomar alguns cuidados ali, que eu vou mostrar isso para vocês. Eu só ver aqui a minha câmera, ver se ela está ok. Tá me vendo? Beleza? Espero que esteja tudo ok. Certo? Então vamos lá, vamos para o que vocês realmente querem ver. Então, eu já fiz alguns testes, tá? Porque eu estou evoluindo também, porque, como eu falei, eu quero fazer isso de um negócio. E a ideia concreta aqui para vocês é que antes, se a gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Ele estava retornando esse think aqui. Vamos voltar e ver se vai retornar. E eu vou explicar o que, que eu fiz, tá? Para eu já ir avançando também. Então, no meu dia 2 eu vou abrir aqui o meu prompt. Deixa eu só aumentar aqui. E vou fazer um teste, né? Primeiro, eu preciso voltar e ligar esse workflow. Eu vou ligar esse workflow aqui, liguei e vou testar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, sei lá, Salmo 19, sei lá, 147. Vamos ver se ele retorna alguma coisa. Ó. E aí, um ponto importante é que esse agente, gente, ele fica toda hora fazendo requisição na LLM, tá? Então, isso é um ponto que vocês têm que entender que é custo. E depois eu vou falar um pouco sobre esse custo. Eu tenho que pensar também em reduzir o meu custo, ok? E eu vou explicar para vocês alguns insights que são interessantes para vocês refletirem também em qualquer tipo de negócio ou ideia. Olha aqui, não tá legal. Imagina eu mandar isso aqui, esse think, ok, em inglês, sendo que o meu usuário ele fala português, ele não fala inglês. Então, isso aqui não é legal. Olha como ele está mandando, totalmente incorreto a formatação do texto, ó, ações de glorificação de Deus, bababá. Aqui, beleza. Ele tentou mostrar aqui, ó, aplicação diária. Legal, várias aplicações. Será que meu público-alvo ele quer um textão assim, meio chato de ler e tal? Então eu tenho que pensar nesses detalhes. Eu, como pessoa, aí eu ouço muito, eu sou back-end. Mas, cara, não é porque você é back-end que você não tem que pensar na experiência do usuário. O back-end, ele também pensa na experiência do outro desenvolvedor, que vai ler a aplicação dele, a API dele, que vai ver a documentação que foi construída. Eu vejo o desenvolvedor de forma muito negligente com a experiência do outro desenvolvedor. Muito negligente mesmo, ele não está nem se importando. Quando vai ver um code review, fazer um code review, ele não se importa. Ele muito mais está ali querendo fazer o dele e largar de mão. Seja alguém caprichoso. Isso aqui não só é minha opinião, é que profissional ruim é o profissional que não se importa com o outro. Para mim, o profissional que usa a palavra de dane-se, para mim eu já entendo muito bem como ele pensa do dia a dia dele. E se você é essa pessoa, me desculpe. Se você quer melhorar, siga minhas mãos, mas se não quer melhorar, já sai do vídeo e isso aqui não vai ser para você mesmo. Vai procurar alguém que queira e quer falar o que você quer de fato ouvir. Mas a verdade é essa: profissional que não se preocupa com o outro, não se preocupa em entregar algo bom, e às vezes o algo bom é relativo, tá? Porque o bom é o seu melhor. E o seu melhor é fazer o mínimo de uma documentação, entregar alguma coisa que você leu, que você revisou. Aí tem gente que agora está entregando, pegando o chat GPT, entregando o que o chat GPT dá. Não, nem tem o capricho de ler, identificar se tem algum gap, algum problema, melhorar, evoluir, trazer alguma melhoria, algum aspecto humano ali
para o que o robô te trouxe. As pessoas não se preocupam. Beleza. Se eu entregar isso aqui para o meu usuário final, eu tenho certeza que eu venderia uma vez, ele não voltaria mais. Então, beleza. Pensando nesse sentido, eu tenho algumas formas de fazer essa melhoria. Exemplo, se eu não domino e não entendo como funciona isso, eu vou utilizar a inteligência artificial. Ótimo, use mesmo. Eu incentivo você a usar. Isso vai te potencializar e vai potencializar também a forma com que você está usando ali a IA. Mas, se eu sei, eu vou usar o toque humano, que aí você vai ter mais vantagens. Mas beleza, vamos dizer que eu não sei. O que eu faria? Se eu não sei, primeiro, vou copiar isso aqui. É importante dizer para vocês que eu pago o ChatGPT. Mas se você não paga o ChatGPT, cara, usa o gratuito mesmo. E aí, depois, quando você tiver uma verba, já invista nisso também. Beleza? Então, beleza. Aqui, o que eu faria? Colocaria essa informação aqui. Diria, essa é a saída do agente do NTN. Eu tenho que especificar, gente, porque ele precisa dessas informações. É importante dele saber que é no NTN, é importante ele saber que isso é o output, é a saída, é importante ele saber esses detalhes. Beleza, eu já disse aqui para ele. Só que, o que eu quero? Melhore o texto, porque vamos vender ao usuário final e ele usará no WhatsApp. Então, a interface precisa levar em consideração a experiência do usuário. Aqui eu estou escrevendo errado, mas ele vai consertar, tá, gente? Usuário. A experiência do usuário. Eu gosto muito da forma da Disney, o jeito Disney de conquistar as pessoas. Utilize o jeito Disney de conquistar as pessoas. Então, aqui eu posso ir agregando mais informações. E aí, o que eu faço também? Lembra que a gente tem um prompt? Eu tenho um prompt aqui, então eu vou pegar user message, vou colocar aqui o user message atual é... Abra aqui, ó. Opa. Copio o user message. Só passar para cá, que eu acho que vai ser mais fácil. Beleza. O user message aqui, cadê? Aqui. Eu vou colar o user message. Eu sempre coloco entre aspas, tá? Isso melhora também para o prompt entender as limitações do que você está querendo dizer e tudo mais. E aqui eu vou dizer o system prompt é... Aqui, system prompt. Tem um ponto, gente, que eu já estava testando e aí vocês vão descobrindo, tá? Vocês vão precisar usar. Eu descobri que a todo momento que eu tentava pedir e mandava a mesma pergunta, ele mandava a mesma resposta. Então, o que eu vou pedir? Não quero que a resposta final seja igual à anterior. Precisa sempre que solicitada uma informação, modifique, a não ser que o usuário peça igual à informação anterior ou equivalente. Então aqui eu já vou adicionando mais regras. Ele vai melhorar esse prompt, beleza? Então eu mandei tudo isso, ele vai me retornar um prompt adequado. Por quê? Eu não posso entregar isso aqui para o usuário, gente. Novamente, isso é importante. A gente já está refinando aqui, ó, o System Prompt com as regras, e aí você pode adicionar novas regras também. Então, vou vir aqui, ó, vou pegar o meu System Prompt, vou colocar em Expression, vou abrir aqui e vou alterar. Ó, vou copiar aqui. Lógico, se você está fazendo um negócio, você tem que ler, beleza? Aqui eu vou tentar ir pulando as ideias, porque a gente está num vídeo e eu estou tentando mostrar para vocês as ideias e como eu vou implementar tudo isso. Mas aqui, eu vou colar. Ó, você é um assistente para o público evangélico protestante. Lembrando, eu vou criar vários ali. Vai ter o católico, vou ter outras denominações também.
Regras importantes. Sempre usar a Bíblia protestante, 66 livros Antigo e o Novo Testamento. Quando citar versículos, utilize traduções traduções protestantes em português, como João Ferreira. E aí ele fala aqui essas traduções. E não. Aí viu por que eu tenho que adicionar o toque? Senão ele vai mandar R-A-R-A-R-C. Eu não quero isso. E não diga de qual tradução é. Só faça. Ponto. Mais uma regra. Nunca invente versículos. Se não encontrar, diga de forma gentil: não encontrei esse versículo na Bíblia. Use um tom devocional, respeitoso, acolhedor e inspirador que transmita esperança e fé. Outro ponto aqui que eu posso ir adicionando é um tom humano, um toque humano. As pessoas gostam de toque humano, por exemplo. Ou usar um storytelling para prender as pessoas. Tudo, gente, são técnicas. Então, se eu tenho um repertório. Por isso que o desenvolvedor fica numa caixa muitas das vezes e ele fala que não está crescendo. Porque o repertório dele é pequeno. E você precisa amplificar e ampliar o seu repertório. E repertório é estudar marketing digital, estudar sobre a regra de negócio que você, por exemplo, se debruçar sobre Bíblia, entender a Bíblia, como que as pessoas, é o relacionamento das pessoas com a Bíblia, como que elas leem, o que elas preferem quando ela vai na igreja, qual tipo de informação, como que essa informação é passada, de uma informação mais límpida ou uma informação mais direta, uma informação mais palatável, mais fácil. Então você tem que ampliar o seu repertório, não só na regra de negócio, mas nas pessoas que consomem e como essas pessoas consomem. E desenvolvedor, você não precisa ter essa veia empreendedora. Você só precisa ampliar o seu repertório, porque isso a criatividade vai vindo, vai nascendo, vai trazendo, porque você vai aprendendo coisas novas e naturalmente você vai ligando essas coisas novas também. Então aqui eu posso adicionar outros repertórios. Por exemplo, vou adicionar mais uma aqui, ó, 12. Crie sempre em contexto de storytelling. Storytelling é a jornada do herói, por exemplo. Quando você vê um filme, o filme ele te conta a história do herói. Sempre começa você conhecendo o personagem tem uma vida frustrada, uma vida atrapalhada, e aí ao longo você vai se envolvendo, porque a pessoa o escritor ele te envolve nessa história. Ele faz com que você acredite que vai tá tudo ruim, mas vai melhorando e depois tem o ápice. E o ápice é o momento em que ele reina, ganha, ou ele, sei lá, tem o aspecto da felicidade final. Então, é isso que vocês precisam entender que é o repertório. Porque eu ganhei repertório ao longo da minha carreira e eu uso esses repertórios em tudo que eu faço. Beleza? Então, crie sempre no contexto de storytelling para envolver a pessoa. Beleza. Aqui a gente já melhorou. Vou voltar aqui, ó. Vamos ver aqui a parte do user. O usuário enviou a seguinte mensagem sobre a Bíblia. Então, a mensagem que a gente vai receber do WhatsApp, responda o versículo solicitado. Aqui a gente pode melhorar esse output, a saída. Então, num breve contexto bíblico para situar a passagem, uma aplicação prática do dia a dia, sem em tom devocional e encorajador. Aqui eu posso até melhorar, tá? Se eu quero esse tom ou um outro tom mais leve, mais fácil da pessoa digerir, a gente vai podendo melhorar aqui. Emojis suaves que transmitam fé, esperança e amor. Linguagem simples, extremamente importante. Envolvente, como se fosse amigo, trazendo uma palavra de Deus no WhatsApp. Não repita a mesma resposta diante, sempre traga uma variação nova, a menos que o usuário peça a mesma informação. Então, tá ótimo. Só que aí, gente, novamente, aqui você vai ter que aumentar e melhorar também essas informações caso necessário, beleza? Então aqui, ó, vou alterar aqui também, tá ok? Perfeito. Vamos, eu poderia já executar aqui e fazer um teste para ver o output, a saída, tá? Vou fazer, vamos lá, vamos ver como que vai ser a saída, se vai aparecer o think ou não. Ó, apareceu o think. Por quê? Eu não especifiquei que eu quero remover esse think. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui. É em regras do System Message. Aqui. No System Message, eu preciso
remover o think que a LLM retorna. Não quero como output essa informação porque é para o usuário. Porque aqui, ó, ele lançou o think aqui novamente, mas não é isso que a gente quer. E aí tem um ponto mais aqui que ele não adicionou, que é o output pro WhatsApp, e ele não melhorou. E o output precisa ser para o WhatsApp. Então, eu pego isso aqui. O WhatsApp, gente, ele tem um markdown específico. Então, sempre com o markdown suportado pelo WhatsApp. Nada diferente disso. Veja o output que retornou no WhatsApp. Aí eu coloco aqui. Vou colocar aqui. Vou dar Enter e ele vai me retornar. Aqui é mais um passo da gente utilizar a IA também para ir melhorando, ajudando a gente a usar o prompt. Beleza? Isso aqui é o caso de você não saber. Para mim, eu vou ser bem honesto que eu já iria melhorar aqui junto a coisas que eu já sei que podem dar problema, porque já trabalho com IA há um bom tempo. Então, já sei algumas coisas que causam problema mesmo. Aqui eu já ia direto. Mas aqui, para você que não sabe ou quer aprender, um grande ponto, gente, é você estudar e ler o que está fazendo. Você só confiar, você não está aprendendo nada. Isso vai ser muito ruim para você. Porque na hora que você quiser melhorar, evoluir, você nem sabe o que fazer. Você só fica acreditando que ele está retornando um bom prompt. E às vezes ele pode não estar retornando um bom prompt. Tá bom? Então, beleza. Eu vou aqui ó, no meu System Prompt. Vou adicionar aqui também. Vamos executar. Deixa eu ver. Ó, ainda foi... Ah, porque eu ainda não adicionei aqui. Tá. Vou adicionar isso aqui também. Vamos ver agora se vai. Melhorou, mas o think ainda saiu. Vou passar aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Ainda o think está dando problema. Ainda mostra o output. Vamos ver aqui. Já está, mas vamos deixar mais duro. Nunca escreva o think no System Prompt. Aqui ele já mandou a gente adicionar, então eu vou adicionar essa parte aqui, ó. Cadê? Ah, tem um ponto. Eu explico para vocês também. Aqui eu estou usando o Grok. Eu poderia utilizar aqui para melhorar, remover, fazer um replace via JavaScript ou Python, por exemplo, aqui. Só que aí, vou só mudar o Quen que traz esse think aqui, tá? Eu vou mudar aqui para, deixa eu ver, deixa eu pegar um modelo pequeno. Eu vou usar o Grok mesmo, o Compound Mini. Vamos vir aqui e agora se eu rodar, ele não vai retornar. Eu só mudei o modelo, tá? Imagino que ele já foi. Beleza, perfeito, funcionou. Vamos ver aqui como que ele retornou. Ah, mas aqui ele não mandou para lá. Tá. Eu vou salvar aqui, beleza? Beleza? Eu vou executar e vou pedir novamente o mesmo salmo para a gente ver aqui como que foi, tá? O que vai retornar. Ó, vai retornar aqui. Opa. Ah, eu tenho que ligar. Eu acho que deu algum erro, será? Aqui. Ó, foi. Tá executando. Perfeito. Ó, já foi alguns pontos bons aqui. Aí eu poderia ir melhorando. Eu poderia fazer o meu bot falar o nome da pessoa. Isso, gente, gera empatia, faz com que o bot se torne mais humano. Oi, fulana, tudo bem? Podemos fazer alguma coisa assim. Só que aí eu trago alguns problemas aqui que a gente tem aqui nesse tipo de workflow. Primeiro, deixa eu trazer aqui. Primeiro, gente, é o seguinte: eu pago, agora não estou pagando, mas a cada requisição que bate aqui no Grok, ou no ChatGPT, ou qualquer coisa do tipo, ou qualquer modelo, perdão,
eu pago pelo token de input e output. Só que aí eu tenho que pensar em como eu posso melhorar essas saídas. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho várias técnicas que eu posso utilizar aqui. Uma delas que eu vou depois utilizar é colocar um banco de dados aqui. Se caso eu veja que esse salmo eu já tenho no meu banco de dados e tudo que tiver de output eu vou colocar lá. Se eu tiver esse salmo que já foi perguntado, eu mando esse salmo. Eu não deixo repetir. Se eu vejo na conversa, e aí eu vou armazenar também a conversa. E aí vamos pensar aqui na ideia. Olha que bacana a ideia que a gente vai poder melhorar. Por quê? Vamos lá, primeiro ponto do porquê que eu preciso dessa ideia. Primeiro, eu tenho custo a cada request a LLM ou ao modelo. Rodolfo, eu não entendo o que é modelo. O que é modelo, gente? Modelo é o que a gente faz uso ali, proxy, LLMs, models. Deixa eu pegar um rank aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem uma lista aqui. Os modelos, gente, nada mais é do que a gente utiliza a IA generativa. O chat GPT, ele é um chat. O GPT é o modelo. Eu tenho a Meta, que tem o Llama. O Llama é o modelo. Então, eu tenho o Gemini, o da Google. Então, isso são os modelos. Cada modelo ele tem um treinamento diferente e, por isso, para cada abordagem, eu posso ter uma efetividade maior e aí, às vezes, uma performance maior, dependendo do que eu estou buscando, do que eu estou tentando encontrar. Tá bom? Então, aqui eu tenho... Existem vários, tá? Deixa eu ver aqui. Lista de modelos. Lista de modelos. Aqui vai vir modelo. LLM. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem o GPT-1. Aqui vai trazer os velhos, né? Tá mudando tão rápido. Ó, boa. Anthropic, o Cloud, né, da Anthropic, tem o Llama da Meta, tem o Grok do X, tem o Bart da Google também, o Palm da Google, tem o Gemini, que também é da Google, tem o Mistral, tem vários outros, tá? Deixa eu pegar 10 aqui da lista. O Llama, o Bert, o Mistral também, o Phil 2, o Dolly 2, tem o Bloom, tem o Gemma, tem vários. E aí, cada modelo desses, ele é muito bom em um tipo de tarefa. E aí, ó, se vocês olharem aqui no próprio LLM, ou melhor, no próprio NTN, aqui eu posso colocar, por exemplo, Mistral, ou LLMs, por exemplo, deixa eu ver aqui, Gemini, tem o Gemini, ó, da Google, tem o Phil, eu acho que o Phil não tem aqui, mas tem o Llama, ó, tem o Llama, né? Tem o Llama também, tem o GPT da OpenAI, tem uma infinidade de modelos que a gente pode utilizar. Tem o Grok aqui que a gente está usando. O grande lance é que nesse primeiro momento eu não estou preocupado nesse momento, porque eu quero entregar, o meu mini produto viável precisa ser viável e eu preciso vender. Que aí depois eu vou tratar de lidar melhor com essa parte. Então, a cada requisição que eu mando para essa LLM aqui, ó, pudesse ser qualquer uma, eu pago por input e output. Ah, Rodolfo, mas é centavos de dólar. Sim, mas é custo. Eu quero diminuir o meu custo. Para isso, eu posso usar várias técnicas, tá? O que seriam essas técnicas? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho custo e eu quero diminuir esse custo. Essa setinha aqui é de diminuir, tá? Eu quero otimizar e diminuir o tempo de resposta também do meu agente, diminuir o tempo de resposta do agente. Só que aí a gente também tem alguns problemas que a gente traz que a gente precisa pensar em resolver. Eu preciso diminuir o tempo também de resposta dos agentes. O que é a resposta do agente, Rodolfo? Esse tempo aqui, ó, chegou a requisição, o processamento que ele vai, bate aqui, verifica o contexto, até enviar. Isso é a latência, é o tempo de resposta até chegar no WhatsApp. Isso precisa ser rápido também, certo? Então,
diminuir, eu preciso... Aqui, ó. Eu preciso criar estratégias para não repetir as mensagens também. Por quê? Se eu for usar um banco de dados, eu vou ter que armazenar uma quantidade satisfatória de janela de contexto e verificar se já foi aquela mensagem. Isso também vai ser importante. Então, a gente vai ter que lidar com vários casos. Só que aí, tem alguns casos aqui que para mim vai ser importante. Qual deles? No quarto, eu preciso também pensar no seguinte. De alguma maneira, eu preciso cadastrar o usuário. Como cadastrar o usuário e onde armazenar. Aí eu preciso me colocar como usuário. Imagina o seguinte, que ruim esse chat de oi, tudo bem? Beleza, aí ele responde, tudo bem. Aí eu falo, quero comprar o aplicativo. Quero comprar o aplicativo. Toma aqui os passos. É ruim as duas formas de eu ficar. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Qual não sei o que lá? Isso é muito ruim. Eu posso fazer um cadastro que, de uma vez só, eu mande todas as informações e eu cadastre, e a pessoa escreve tudo e eu cadastre. Ou eu posso falar para ela, olha, toma o link aqui, se cadastra, coloca o seu cartão de crédito e a gente vai fazer a recorrência. Entrou uma vez, e aí eu posso fazer o trâmite todo depois que eu tenho o número cadastrado. Então a gente vai pegar pelo número. Assim, se a pessoa muda de número do WhatsApp, eu posso até falar isso como estratégia também para a pessoa. Se você perde o seu número, eu tenho respaldo de você continuar a alterar o seu número, porque você vai ter sua senha. Então, aqui eu preciso criar um mecanismo que tenha uma boa experiência para o usuário. Eu vou tirar ele daqui, mas eu tiro ele uma única vez. Depois ele volta para tudo fazer pelo WhatsApp. Certo? Então aqui eu preciso pensar nessa maneira de como eu vou lidar com esse usuário. E aí eu vou explicar para vocês que eu vou criar uma aplicação à parte. Não vou usar o NTN. Por isso que eu falo, gente, ferramentas se complementam. Ah, não, agora o NTN surgiu, vai acabar. Vai acabar o desenvolvimento de software. Agora IA surgiu, vai acabar o desenvolvedor. Cara, peraí. Eu, como desenvolvedor, eu tenho muito mais capacidade, eu desenvolvo muito mais rápido, muito mais fácil do que um empresário que ele vai estar cuidando do negócio. E eu, como empresário, eu não quero ficar toda hora codando. Então, cada pessoa, gente, tem a sua... aonde ele vai atuar. Então, eu, como empresário, empreendedor e sem programar, cara, melhor dos mundos. Eu consigo gerenciar tudo isso. Então, eu consigo criar um agente para me ajudar em algumas tarefas, eu consigo desenvolver certas tarefas também. Então, tudo isso, você pode pensar que, nesse projeto, eu estou atuando agora como desenvolvedor, mas eu também posso pensar como empresário, como o UI e o UX pensaria, como eu pensaria em tudo que o usuário vai fazer ali nessa ferramenta. Então, isso é repertório. Isso é muito bom você ter repertório. Beleza? Então, beleza. Aqui eu vou, no meu quinto passo, eu tenho que pensar no como ele vai pagar, no pagamento. Pagamento. Beleza? O pagamento também. Então, eu tenho que pensar em vários pontos. Aqui eu já tenho a minha prova de conceito. Só que, pensa comigo, eu já conseguiria vender isso? Cara, não. Eu não tenho a capacidade para vender isso agora. Por quê? Porque não tá tão legal assim a forma, ou eu preciso fazer um teste ainda. E eu vou fazer um teste, vou trazer a minha esposa talvez para testar aqui e me falar assim, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui tá precisando ser melhorado. Eu não tá, vou tentar trazer alguém que lê a Bíblia, alguém da igreja que possa me ajudar. Então, eu preciso unificar e fazer a minha experiência que eu desenvolvi ser real. A pessoa usar e me dar feedback. Pô, isso aqui você melhora isso aqui, você melhora assim. E aí eu vou para a batalha também, porque eu vou fazer tráfego pago. Vou fazer e vou buscar os meus early adopters. Quem vai adotar primeiro a minha ferramenta. Então isso aqui vai ser uma aula para vocês de como que vocês podem ganhar experiência assim, sem alguém ter te dado e ganhar um dinheirinho também. Não vou dizer que você vai ganhar como desenvolvedor, talvez, já, tá? Porque isso é muito complexo. Se você for bom, eu acho que você vai ganhar até mais, mas se você não só está aí experimentando, às vezes você está ainda aprendendo, talvez você não ganhe tanto, e tá tudo bem.
o importante é pensar no médio e longo prazo. A experiência que você está tendo agora é isso que você vai falar, olha, eu fiz isso, e para mim, eu contrataria uma pessoa que tem força de vontade. Para mim, isso, eu dou experiência para a pessoa. Tem pessoas que não pensam assim, tá, gente? Eu não estou dizendo que todo mundo vai pensar. Mas eu, como uma pessoa que contrata também, eu levo isso muito em consideração. Quem faz, quem gosta do que está fazendo, quem está movimentando, quem me fala, beleza, eu acho que assim, gente, eu vou ser muito honesto aqui, isso aqui é minha opinião. Se você não concorda, tá tudo bem e siga assim. Mas eu acho que muitas das vezes você tem escolhas e você tem que fazer suas escolhas. Você quer, eu quero sair com minha família todo dia porque eu penso em família. Beleza, é uma escolha e tá tudo certo. Só vai pagar o preço da sua escolha. Eu acho que minha família, por exemplo, me apoia em tudo. Então, eles sabem que temos momentos. Talvez uma parte do dia do sábado, uma parte no final do dia do domingo ou no meio da tarde do domingo. E eu me organizo para isso. E eu trabalho também sábado e domingo. As pessoas falam, Rodolfo, você trabalha muito? Trabalho. E gosto do que faço. E quero mais e gosto. E aqui eu não estou vendendo que se mate de trabalhar. Não. Você, como profissional, você não está trabalhando para o dono das grandes empresas, não. Você está trabalhando por você, pela sua profissão. É ruim eu falar isso, eu não concordo com vários contextos, não concordo, mas é o jogo. Ou você joga ou você tá fora. Basicamente é isso, gente. Queria falar para vocês um mundo mais bonito, mas o mundo não é tão bonito como as pessoas querem vender também. Também não quer dizer que você não tem que passar um tempo com sua família, não tem que descansar. Saúde mental é, sim, importantíssimo e eu prezo. Só que pessoas que me dizem que, não, depois do trabalho acabou. Cara, você só está jogando a sua profissão no lixo. Porque as pessoas, você não estuda para você, ou melhor, você não estuda para a empresa, você estuda para você alcançar voos maiores. E quando você se dedica, depois do horário, Rodolfo, sábado, domingo eu quero passar com a minha família. Beleza, se mata de segunda a sexta. Chegou cansado do trabalho, cara, é o momento de 2, 3 horas que você vai programar. Você vai trabalhar, você vai criar um novo projeto. E sábado, domingo você fica o dia todo com sua família. Beleza, são escolhas. E aí você vai avançar porque você está estudando fora do horário de trabalho. Quando alguém fala para mim, cara, eu não trabalho depois do horário porque, cara, tá tudo bem, é escolha. Se você quer mais, você não vai ter. É isso, o game está ficando cada vez mais acirrado. E você precisa estar melhor também. Beleza? Desculpa a aula aqui, mas é isso. Então, beleza. Dito isso, essa parte de pagamento, gente, é extremamente importante. E aí a gente vai ter que pensar onde a gente vai usar esse meio de pagamento. Beleza? O cadastro do usuário também. Aqui eu vou trazer um ponto para vocês. Vamos lá, agora a gente vai criar uma arquiteturazinha aqui, os componentes. Eu tenho quais componentes aqui? Eu tenho o WhatsApp, que eu vou colocar em verde aqui. Eu tenho o componente WhatsApp. O WhatsApp, gente, é a nossa interface com o usuário, né? É a nossa UI. É User Interface, beleza? A gente tem a nossa UI aqui, que é o com o usuário. O usuário é o nosso usuário. Beleza? E aí eu tenho que falar alguns stakeholders aqui, o que seriam? As pessoas que vão usar a nossa ferramenta. Quais são, gente? Vamos listar aqui. Vou listar em verde mesmo. Eu tenho um administrador, eu preciso de alguém para administrar isso, certo? Eu, como administrador, quero dar permissão para gerentes, vou chamar de gerentes aqui, tá? Managers. E aqui eu tenho o usuário final, que ele também vai ter uma parte dele no painel, num painel que a gente vai construir. Então, eu tenho esses roles aqui, esses papéis. Roles são papéis. Papéis, gente, são papéis na sociedade. Por exemplo, você é um senador, o outro é um advogado. E aí, esses papéis, eles têm níveis hierárquicos também dentro desses papéis ali, né? Então, eu poderia ter um advogado administrador, um advogado que poderia não ter todos os acessos, mas ser um gerente. Então, dentro desses cargos, melhor dizendo, a gente tem os papéis desses cargos também. Beleza. Então, aqui é a interface. O WhatsApp, ele vai se comunicar com o NTN, certo? Que o NTN, eu vou colocar aqui, vai ser em vermelho. O NTN,
ele tem aqui os agentes, né? Agents. Beleza? E aqui, a partir daqui, eu preciso criar conexões desses agentes com outras fontes de dados. São as tools. Se você olhar aqui, ó, nós temos as tools que a gente ainda não adicionou. Aqui, na minha ideia, nós vamos ter um sistema. Eu não sei se eu vou criar em Ruby. Ruby eu gosto muito, também é rápido. Não sei se é em Python. Em JavaScript não vou fazer. Poderia fazer em Node, mas ou Deno, ou outro ali, ou Burn também, mas eu não quero mexer com JavaScript nesse sentido aqui. Mas aí é uma escolha. Por que eu estou falando um pouco de tecnologia também para vocês entenderem? E aqui é para quem é técnico e para quem não é técnico, tá? O ponto é, a tecnologia é só um meio de eu resolver um problema. Por isso, essa guerra é bem idiota. Me desculpe se você fica nessa guerra de Ruby é melhor, Java é melhor, bababá é melhor. Cara, você é um tolo. Para mim, você é um tolo e que não sabe nada e não tem experiência ainda. Precisa comer muito macarrão, ganhar músculo. Me desculpa a sinceridade aqui com você, mas você não sabe nada e você precisa aprender tudo. Porque qualquer tecnologia que você resolva o problema é o que faz você ganhar dinheiro. Se a pessoa está resolvendo com NetN, se ela está resolvendo com WordPress, ela está a 1000 léguas de você que está desenvolvendo com C, com Assembly, ou está resolvendo com Python, ou com Ruby, ou com Java. Anyway, isso não importa. O que importa é se você está gerando valor para o lugar, seja na empresa que você trabalha ou em qualquer lugar, tá bom? Aqui, um grande ponto é o seguinte, eu não sei ainda, mas aqui vai ser um sistema que eu vou me comunicar via API. Então, o NetN vai se comunicar, eu vou mudar aqui a cor. Deixa eu ver. Vou mudar aqui para, sei lá, vamos alterar aqui. Sei lá, vou colocar azul. Que vai ser uma aplicação, um app. Eu ainda não sei qual tecnologia, mas a gente vai desenvolver isso aqui também. Esse app, ele vai ter... Aí a gente pode criar um app monolito. Eu vou criar um monolito para a gente não ficar pensando em regras aqui. Ou talvez não. Talvez não. Talvez eu crie separado. Beleza. Então, esse app vai ser uma API que... O que ele vai fazer? Ele vai liberar o acesso. E não só liberar acesso, ele vai cadastrar o usuário, porque eu preciso saber qual Bíblia ele lê. Porque aí eu posso criar vários workflows e esse usuário está linkado àquele workflow. Isso facilita muito o trabalho também. Então vai ser legal que vocês vão entender como que eu posso combinar se eu tenho um sistema, muitas das vezes, ali fazendo uma ponte. Beleza? Então ele vai cadastrar o usuário, ele vai permitir atualizar as infos do usuário, ele vai me permitir gerenciar as roles, que são aqueles papéis ali, ele vai me permitir verificar as vendas, ele vai me permitir cadastrar métricas. Tudo, gente, que vocês fazem quando a gente está trabalhando, métricas, se vocês falarem que vocês aplicaram métricas, para mim, eu já contrato você no outro dia. Porque desenvolvedor júnior, como ele consome muito pouco conteúdo realmente bom de livros e fontes mais concretas, ele muitas das vezes vai só influência. E aqui não tenho nada contra influência, tá, gente? Eu acho que tem muita gente muito boa aqui também na internet que dita, e eu também tô aqui, né? Então, não estou dizendo isso, não. Mas estou dizendo que muitas das coisas são coisas rasas e tal. E aqui é fantástico, porque quem aprende sobre métricas e números, cara, se você fala isso para um recrutador, o recrutador já vai te mandar, você vai fazer uma entrevista, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. E vão te olhar com um olhar diferente. Você tem algo, uma coisa diferente. E já sua skill já aumenta. Beleza. Então aqui ele vai ter uma série de coisas que a gente vai criar nessa aplicação. Certo? Isso também é um ponto. Aqui eu preciso de um banco de dados, né? Então aqui a app vai ter acesso ao banco de dados. E aqui eu vou criar um banco de dados. Aqui eu tenho uma biblioteca. Eu tenho um banco de dados aqui também. Então eu vou pegar um banco de dados aqui. Usar isso aqui como um banco de dados, tá? Aqui eu tenho um banco de dados, um database.
banco de dados ou database. Opa. E aqui, o NTN também vai ter acesso. Eu vou explicar por que eu vou dar acesso direto também. Eu poderia passar pela API, mas tem coisas aqui que eu acho que faz sentido a gente fazer uma request também direta ao banco. Beleza? Então aqui eu já tenho um pouco da ideia final que eu quero para minha aplicação. É um pouco da ideia. Só que o app, lembra que eu falei para vocês, eu preciso de uma interface. O que é uma interface? Um site que eu possa entrar, acessar, editar, adicionar informações, o usuário possa cadastrar o cartão de crédito dele, ele possa fazer um pagamento por lá e eu liberar assim que o pagamento for recebido. Tenho várias formas, tá? Aí eu vou trazer um ponto para vocês. Tem o Stripe, que é um meio de pagamento muito simples, e eu vou usar, que ele é bem simples mesmo. Ele talvez tenha umas taxas bem mais caras e tal, mas eu quero testar a minha ideia. A minha ideia é essa. Então aqui eu vou usar, deixa eu ver aqui o preço, vamos ver aqui. Ó, qual que ele cobra? 3,99% mais 39 centavos de dólar. Esse aqui é um preço padrão para uso da plataforma de pagamento, tá? Então, o que eu posso fazer? Para boleto bancário ele cobra 3,45. Tudo isso eu preciso pensar no meu plano. Na hora que eu for cobrar, eu preciso colocar isso também embutir. Por quê? Aí eu vou levantar com vocês pontos que vocês precisam pensar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Sobre precificação. Deixa eu voltar aqui e escalibrar. Precificação, gente. Precificação. Eu preciso precificar o meu produto. Lembra que eu falei para vocês? R$19,90. Beleza. Eu não posso chegar e falar assim, eu vou cobrar R$19,90. Cara, eu tenho que entender os meus custos. Quais são os custos aqui para eu ter lucro? Talvez eu possa tomar uma estratégia de não ter lucro só para ganhar escala. E são estratégias. Aí eu tenho várias estratégias que eu posso pensar. Aqui para vocês, eu vou ensinar para vocês o seguinte. Vocês precisam, no mínimo, cobrir o lucro, o custo de vocês. O que seria o custo aqui que eu tenho quando eu vendo a R$19,90? Tokens de input e output. O que seriam esses tokens de input e output? Esses tokens, gente, são quando o usuário escreve, Salmo 19. Imagina que ele escreveu isso aqui, que é pouco token. Porém, imagina que se ele escreve isso aqui tudo, isso aqui é token demais. Só que o que seria o input e output de token? Isso aqui é o input porque eu enviei. Isso aqui, esse grandão aqui, é o output que a LLM enviou. Então eu estou pagando pelos dois, pelo input e pelo output. Eu preciso fazer uma análise e verificar aqui o valor disso tudo, certo? Rodolfo, mas como que eu faço? Pode usar o ChatGPT como uma ideia, mas aí você vai ter que fazer um estudo. Eu não vou fazer esse estudo porque eu quero validar rápido. Eu sou um cara de validação rápida. Às vezes eu prefiro perder para eu aprender rápido. Eu tenho essa preferência. Eu sou um cara que eu sou de risco. Eu jogo o jogo para arriscar. Tem pessoas que já são mais cuidadosas, querem pensar e tudo mais. São estratégias. Não digo que é certo e errado. Beleza? Então, isso aqui é um custo. Você tem que pensar no seu lucro, porcentagem de lucro por venda. Você tem que pensar no gateway de pagamento. Aquilo ali que a gente falou é um gateway de pagamento. Ali ele já falou que é 3%, 3,99% mais 0,39 centavos. Para cartão de crédito, né? 39 centavos. Para cartão de crédito, 1,19 por Pix pago. E Pix também paga. Aqui eu não sei se ele... Lembra, a gente vai ser recorrente, tá? Recorrente. Deixa eu ver se tem. Ele tem, tá? Eu sei que tem. Tem que olhar aqui melhor. Tem que olhar aqui melhor. Mas ele tem também, se eu não me engano... 2% para transações com cartões internacionais. Aí tem que ver, mais 2% para cartões internacionais. A Stripe cobra o usuário com tarifa correspondente ao percentual aplicado acima do valor da transação. Então tem que ir vendo aqui
Porque o gateway de pagamento, gente, também vai te tirar um dinheiro. Então, eu tenho que somar tudo isso para ter o meu valor final. Beleza? Por que eu estou falando tudo isso? Isso é importante porque eu preciso precificar e custear também tudo isso. Só que aqui eu tenho outros custos. Eu tenho que pagar o NTN. No meu caso, eu pago R$ 1.000, então eu tenho que ver aqui, porque eu tenho meus clientes também que ficam no meu VPS. Eu pago essa VPS, então eu tenho uma VPS grandona, que basicamente tem o meu NTN lá e posso usar vários workflows aqui. Mas aí eu tenho que cobrar, né? Então, sei lá, quanto que eu cobraria aqui? Sei lá, vou colocar por usuário mensal R$ 5. Colocaria qualquer valor aqui. R$ 5 por mês do custo de infra. Sei, vou colocar aqui. O que significa a minha infra? A infra para hospedar o NTN, a infra para hospedar o meu banco de dados, a infra para hospedar a minha aplicação, certo? E aí eu posso talvez ter custos aqui no WhatsApp também. Então eu vou colocar uma verba aqui também. É importante, gente, você sempre colocar uma margem. Eu sempre coloco umas margens também. Sei lá, por usuário, vou cobrar R$ 2 por mês por WhatsApp. Vou cobrar R$ 2 por mês por. Deixa eu ver. Sei lá, por e-mail também, alguma coisa assim. Por e-mail disparado. Então aqui eu já vou construindo o valor que eu vou cobrar. Aqui para mim, eu vou ser bem honesto, eu vou cobrar R$ 22 por mês. Desses percentuais, eu quero os 19%, aí eu tenho que analisar aqui, porque isso daqui vai ser recorrente. Recorrente. Por mês, eu quero que as pessoas paguem esse valor mensal, tá bom? Então aqui vai ser o meu valor inicial, 22. Acho que é um valor justo, as pessoas podem achar barato, e aí a gente vai testando também, tá? Beleza. Deixa eu pensar. Então aqui eu preciso gerenciar também os subscribes, tá? Gerenciar as inscrições ou subscribes. Inscrições ou subscribes. Subscriptions. As subscriptions. Beleza? Então aqui a gente já tem bastante coisa para fazer. Eu vou pausar aqui o vídeo porque já está bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai chegar ali, vai avançar para essas melhorias. Já melhoramos bastante aqui, ó, nossa ferramenta, mas eu vou pedir para esse prompt melhorar. Porque aqui ele está pegando. Isso aqui não vai alterar, né? Mas a gente pode ir pensando: você está passando por um momento difícil? O salmista também esteve. Ele aclamou a Deus com todo o seu coração e prometeu viver de acordo com os caminhos do Senhor. Enfim, aqui a gente pode ir melhorando, aumentar o texto, diminuir, vendo uma capacidade de texto melhor. Enfim, aí é algo que a gente pode ir pensando e fazendo. Tá bom? Bom, obrigado. É isso. Nos vemos no dia 3. Valeu, fui!